Olá, bem-vindos a mais uma edição do Ecoáfrica, produzido pela DW e que chega até vocês pela STV. Eu sou a Dália Langa, de Maputo, Moçambique. Temos um ótimo programa pela frente, então vamos, sem mais delongas, espreitar os destaques. Como aproveitar ao máximo a água da chuva? Mostraríamos como muita água é desperdiçada. Se é telespectador assíduo do Ecoáfrica, saberá que uma coisa que o mundo tem em excesso é lixo. E, infelizmente, é um problema que pode não ser resolvido durante as próximas décadas. Mas há uma tendência muito positiva. Cada vez mais pessoas estão a encontrar formas de transformar resíduos em produtos úteis. A nossa primeira reportagem leva-nos aos Camarões, onde uma startup está a ajudar uma comunidade a poupar dinheiro, reaproveitando alguns dos resíduos que produz. A berma desta estrada está cheia de lixo, mas para Robert é um tesouro. Ele e a equipa saem regularmente para recolher restos de vegetais na comunidade camaronesa de Penja. Não há recolha municipal de lixo, então tudo acaba nas ruas. Para a ONG Family Green Corporation, esse lixo é um recurso valioso. Queremos reciclar este lixo doméstico de forma útil. Há lixo em todo lado. A maior parte são resíduos vegetais que podemos usar para produzir carvão ecológico. Custa menos, por isso é acessível para as famílias. A equipa tem todo o equipamento necessário. Usa um triciclo de carga para levar os sacos ao estaleiro de reciclagem. Conseguem processar centenas de quilos de resíduos por mês. O primeiro passo é separar os resíduos. Bananas, talos de milho, galhos de coco e bambu são bons para fazer carvão orgânico. Primeiro, o material deve ser queimado. Os resíduos vegetais queimados são então misturados com outros resíduos orgânicos e combinados com uma substância pegajosa derivada da planta da mandioca. Todas as máquinas foram construídas pela ONG, mas nem tudo é automatizado. A última etapa é formar o carvão manualmente e colocar os briquetes ao sol para secar. C'est un combustível que é próprio, que é são. É um combustível limpo e saudável, que não faz fumo e que pode ser usado em casa como gás, em vez do gás butano. Também ajuda na luta contra a desflorestação e a resolver o problema do aquecimento global. Dans notre localité et également de lutter contre la déforestation pour résoudre le problème du réchauffement climatique. A ONG produz cerca de 300 quilos de carvão orgânico. Parte é vendido em grandes cidades como Douala. A ONG emprega 12 pessoas e todas recebem um bom salário. A organização também oferece estágios. Catherine Bilay Mbeya, estudante de Douala, é uma das estagiárias. Je suis une personne passionnée de tout ce qui a trait à la protection de l'environnement. Sou apaixonada por tudo que tem a ver com proteção do ambiente. Fui imediatamente conquistada pelo fato da ONG estar envolvida na produção de biofertilizantes, carvão ecológico e biogás. La production des charbons écologiques et également la production de biogaz. A ONG construiu centrais de biogás para agricultores locais. Agora também as fabricam para instituições em todo o país. Robert fez carreira na área das energias renováveis. E tudo porque a indústria petrolífera não o quis. Je suis ingénieur pétrolier de formation. Sou engenheiro de petróleo de formação e em 2016, quando terminei os estudos, foi muito difícil encontrar emprego na indústria petrolífera. Então, eu e alguns colegas tivemos a ideia de montar uma organização para promover alternativas aos combustíveis fósseis. Une organisation pour faire la promotion des alternatives à ces énergies fossiles-là. A ONG passou a dedicar-se também a fertilizantes orgânicos. Usa um método simples, mas eficiente.
Folhas verdes são embebidas em água e misturadas em outros resíduos orgânicos, como estrume de vaca. Depois de várias semanas, o fertilizante está pronto. A ONG também faz sensibilização junto de agricultores e escolas. Esperam convencer os agricultores a usar fertilizantes orgânicos ou mesmo participar na sua produção. Dans le cadre, Estivemos em várias escolas e mostramos aos alunos como gerir os resíduos de forma sustentável. Os estudantes são o futuro e devem ser incentivados a contribuir para o setor. sur ce qu'ils peuvent faire demain dans ce secteur-là. Esta ONG é a pioneira nos Camarões. Se as suas ideias se concretizarem, muito mais jovens poderão beneficiar e o ambiente agradece. Quando falamos em agricultura ou criação de gado, há uma coisa imprescindível: a água. Mas a água está a tornar-se um bem cada vez mais precioso. Felizmente, existem práticas que podem ajudar-nos a usá-la de forma mais sustentável. E é bom que existam várias ideias diferentes a serem desenvolvidas, porque a situação varia de país para país. O Quênia, por exemplo, sofre uma seca há quase uma década. Como estão os agricultores a lidar com a situação? Vamos ver. Para se ter uma ideia da dimensão da seca no Quênia, basta olhar para o nível do lago Olbolosat. Cientistas do clima alertam que a situação pode piorar ainda mais. A maioria dos modelos prevê que eventos climáticos extremos, como secas, serão mais frequentes no futuro, principalmente devido ao aquecimento global e às alterações climáticas. Estas imagens de junho de 2019 mostram o lago pouco depois da época das chuvas. Um habitat importante para animais como o hipopótamo. A seca também é um problema para as pessoas que vivem na região. Muitos agricultores temem pelo seu sustento. A persistente onda de calor provoca incêndios em todo o país. De facto, é muito mal. Há vários anos que não chove. Tivemos várias quebras nas colheitas. As plantações não estão a desenvolver-se. Estamos mesmo à espera da chuva. Os moradores estão desesperados, pedindo a Deus mais chuva. Entre eles estão também o presidente do país e a primeira-dama. Depois de rezarmos, as nuvens começam a formar-se e é sinal de que a chuva está a chegar. A progressiva seca do lago Olbolosat é um problema causado pelo homem. Ambientalistas dizem que muito solo foi parar ao lago na sequência do desmatamento e de construções, além da retirada de água subterrânea. Parte da água deste lago vem destas montanhas onde há muita água subterrânea, mas não existe qualquer controle ou regra para a obtenção da água. É vital que os agricultores passem a utilizar a água de forma mais sustentável. Esse é um dos objetivos do Fundo de Água de Nairobi: armazenar a água durante a estação chuvosa para depois usar na rega. O objetivo é conservar a água que vem do telhado ou das caleiras. Queremos mostrar aos agricultores como pavimentar as terras, recomendando que sejam também estabilizados, por exemplo, com relva, para que se possa capturar toda a água que, de outra forma, correria para os rios. O fundo já está a trabalhar com quase 16 mil agricultores que conservam água suficiente para regar quase 2 mil hectares durante um período de 3 meses.
David Kamau é um dos beneficiados pelo projeto. Com os novos métodos, tem água suficiente para regar as plantações, mesmo em tempos de seca. O projeto forneceu-me um depósito de água, o que possibilita a rega por gravidade, com bomba ou aspersor. A fazenda de Kamau faz fronteira com um rio, mas usa um reservatório para irrigar os campos, economizando assim água valiosa. Pesquisadores dizem que técnicas sustentáveis como esta ajudam os agricultores. Mesmo em fase com pouca chuva, conseguimos evitar a perda de água, especialmente nos meses de pico, de abril e maio. Por isso, aconselhamos medidas de conservação e uso sustentável da água. A ameaça ao lago só vai piorar se as atividades humanas não mudarem. Um uso mais sustentável da água pode ajudar a evitar que o lago seque. É encorajador ver pessoas a encontrar formas de usar a água de maneira mais eficiente. E em épocas em que há pouca chuva, como produzir água? Bem, não há uma resposta simples, mas existem formas de extrair a água da atmosfera. Além disso, teríamos muito mais água para usar se prestássemos mais atenção à forma como a desperdiçamos. Earth is on track to warm by almost 3 degrees by the end of this century. 2023 was the hottest year on record, disrupting weather patterns and in some cases making them. A falta de água doce não é um problema do futuro. Metade da população global já enfrenta este problema durante partes do ano. O consumo excessivo, o aquecimento global e a má gestão estão a drenar as águas subterrâneas, rios e lagos em todo o mundo. 1 em cada 2 países debater-se-á com o acesso limitado à água. Os cientistas defendem que devemos olhar para além das fontes habituais de água, como a chuva, neve e águas subterrâneas. As camadas de gelo congeladas no Ártico armazenam quase 70% da água doce do mundo. Milhares de quilômetros quadrados de gelo formam todos os anos icebergs que derretem no oceano. A água doce que é desperdiçada. The research has demonstrated that this A investigação demonstrou que esta oportunidade tem potencial para levar a água do hemisfério norte, onde existe água em abundância, para as áreas que necessitam. Este é Mazur Kadir, cientista-chefe da Universidade das Nações Unidas e autor do livro Recursos Hídricos Não Convencionais. Do ponto de vista tecnológico, os icebergs já foram rebocados em pequenas porções, mas para abastecer uma cidade, como a cidade do Cabo, com água doce durante cerca de 10 semanas, precisamos de grandes quantidades, uma montanha de gelo de cerca de 120 milhões de toneladas. Para ter uma ideia, um cargueiro pesa cerca de 200 mil toneladas e teria de ser arrastada milhares de quilômetros. É um grande feito, mas simulações computacionais de 2011 mostraram que é possível, bem, teoricamente. Ainda há um longo caminho. Uma empresa dos Emirados Árabes Unidos patenteou a tecnologia para eventualmente realizá-la, mas ainda lhes falta financiamento para a fase piloto. Por enquanto, a ideia do iceberg é demasiado ambiciosa para resolver os problemas atuais. Então, vamos procurar algo mais execuível, que pode ser encontrado em todo lado. Por exemplo, o ar. Sabe quando de manhã tudo está coberto de pequenas gotas? Sabe o que eram antes? Exatamente, nuvens ou nevoeiro. A umidade do ar torna-se líquida quando arrefece. É possível aproveitar esse fenômeno e usar essa umidade. A colheita de nevoeiro tem sido praticada por povos indígenas em praticamente todos os continentes. Esta é a Rebecca Farnum,
É consultora e investigadora numa das operações de recolha de nevoeiro de maior sucesso no mundo. Usa-se algum tipo de material. Esta é bonita, é em 3D. Consegue-se ver o spray a passar à frente da outra rede maior e depois fica preso nesta rede. Nos limites da região semiárida de Haiti Banram, em Marrocos, chove muito pouco. Mas durante 6 meses, um nevoeiro espesso paira sobre a região. Esse nevoeiro passa por 1.700 metros quadrados de malha, o que torna a maior operação de colheita de neblina do mundo. A névoa condensce e goteja em grandes depósitos subterrâneos, onde é distribuída através de canos até as casas das pessoas. As redes recolhem diariamente cerca de 35 mil litros de água, que satisfazem as necessidades de mais de 1.000 pessoas. Hoje existem grandes operações de recolha de nevoeiro no Chile, Marrocos, Gana, Eritreia, Etiópia e África do Sul. Uma rede de 40 metros quadrados, que rende cerca de 200 litros por dia, custa cerca de $1.500. As comunidades que mais se beneficiariam com esta tecnologia também são as mais marginalizadas dentro dos países. Portanto, conseguir a atenção e o capital inicial é uma batalha difícil. Embora seja necessário capital, a recolha de nevoeiro é bastante barata e uma excelente solução para as áreas remotas. Mas não é uma opção para grandes cidades, pois não há nevoeiro suficiente. E as cidades precisam de mais água do que aquela que as redes conseguem captar. Fugas em canos são a razão pela qual perdemos quase 30% de água doce no mundo. 346 mil milhões de litros por dia. Para ter uma ideia, é 30 vezes mais do que as famílias alemãs consomem por dia. Água que podia ser usada para beber, lavar, cultivar alimentos e que está a ser desperdiçada. O meu filho chamou-me canalizador do espaço, portanto somos canalizadores às vezes. Este é Loren Gay, é cofundador da startup Astera. A empresa rastreia fugas de água do espaço. Fazem imagens de satélite com a ajuda de micro-ondas. A partir do espaço, podemos entrar na cidade, no solo, na camada dos canos. Por isso, o nosso algoritmo tem como objetivo a água potável. Podemos dizer, a partir do espaço, se a água nesta garrafa veio da torneira, se é da chuva ou de outra coisa qualquer. Eles procuram a composição da água. Se for potável, presumem que é uma fuga. E na maioria das vezes estão certos. Cada ponto neste mapa da cidade é uma fuga. E aqui também uma fuga de mais de 120 litros por minuto detectado em Prato, Itália, ou em Bangkok, ou em cidades chinesas. Localizar as fugas é apenas o primeiro passo para um grande percurso. Consertar uma fuga pode criar outras devido à pressão. Melhorar infraestruturas é fundamental para poupar água. E os quase 40 mil milhões de dólares que vão pelo ralo ano após ano. É uma abordagem muito interessante para o acesso à água potável. Mas a crise climática significa que isto será apenas uma parte da nossa estratégia de adaptação. Se pudéssemos usar a água dos oceanos para beber, tomar banho, cozinhar e cultivar, poderíamos alterar drasticamente a vida de milhões de pessoas. Mais informações nesta reportagem da Somália. Assegurar um dia de abastecimento de água potável é um trabalho árduo em Kismayo, uma cidade na costa da Somália. Os poços têm até 200 metros de profundidade e arrastar as caixas de água é extenuante. Uma vez que a chuva é escassa, a água doce também o é. A água salgada do oceano infiltra-se e contamina os poços. Ainda assim, Abdul Kadir Ahmed e os seus vizinhos vêm aqui quase todos os dias. Não tem outra escolha. É cansativo tirar água do poço e também é salgada.
mas não me posso dar ao luxo de comprar água potável. Nos últimos anos, a Somália tem passado por várias épocas de pouca chuva. A terra à volta de Kismayo está a secar. Para os residentes é um desastre. Resta pouca terra de pastagem e os animais estão a morrer de sede. O solo é tão ressequido que dificilmente vale a pena cultivar. Mais de 2 milhões de somalis já estão a sentir os efeitos das alterações climáticas. Liban Hussein, do Ministério da Energia e Recursos Hídricos da Somália, está preocupado com o seu futuro. A seca afetou as pessoas e o seu gado em Kismayo e nas áreas circundantes. Há uma grave escassez de água em Kismayo. Alguns dos poços secaram e os rios também. Não esperamos chuvas nos próximos meses, mas a seca vai acabar quando Allah nos enviar chuva. Mas mesmo sem chuva, chegou ajuda, sob a forma de uma estação de dessalinização de água. Foi construída por empresários locais que queriam melhorar a qualidade da água nos poços. Assim, fundaram a sua própria empresa. Criamos esta companhia de abastecimento de água em Kismayo em 2014. Depois de termos visto que não havia água limpa e potável em Kismayo. Quando escavávamos poços profundos, notamos que a água estava salgada. Por isso compramos máquinas para dessalinizar a água. Normalmente seria a responsabilidade do governo, mas a Somália enfrenta uma crise política há décadas. O governo não recolhe dinheiro suficiente através dos impostos. Portanto, não há investimento público e a construção de uma fábrica de dessalinização requer milhões de dólares. Na última conferência sobre alterações climáticas, a Somália pediu fundos às nações industrializadas para cobrir tais custos, uma vez que produz apenas uma fração das emissões de carbono no mundo. A central de dessalinização costumava ser alimentada por um gerador a diesel. O seu funcionamento era dispendioso e prejudicial para o ambiente, mas agora a empresa está a utilizar energia verde. Estes coletores solares substituem em grande parte os combustíveis fósseis. Estávamos a utilizar 15 barris de diesel por dia, que poluía muito. Depois de termos instalado o sistema solar, reduzimos o consumo de gasóleo em 80%. Utilizamos motores diesel à noite. Mas, quando temos água suficiente, fazemos funcionar os motores. A nossa produção de água aumentou e reduzimos o seu custo em 60%. A fábrica de dessalinização tem sido uma bênção para estas pessoas, fornecendo água doce a cerca de 5.000 lares. E como a energia solar reduz o custo da água potável, até os mais pobres podem pagar por ela agora. E o preço atrai muita gente. Agora, Faria Mohamed vem aqui regularmente para, como ela diz, comprar água boa para si e para sua família. Eu costumava andar 2 quilômetros para conseguir a água. E depois não era bom beber, porque a água era salgada. Agora há água limpa e potável, mesmo aqui perto de casa. E isso tornou a sua vida muito mais fácil, porque apesar da seca persistente, ela tem acesso a muita água potável. Mas, se a seca na Somália se agravar, mesmo a água salgada do poço estará em falta. Por isso, o diretor da Companhia da Água pretende construir uma fábrica que dessaliniza a água salgada diretamente do oceano, em vez da água salgada dos poços. Muitos trabalhos interessantes. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Esperamos que tenha gostado. Eu sou a Dália Langa, em Maputo, Moçambique.
Siga-nos também nas nossas redes sociais. Ficamos à espera dos seus comentários. Até a próxima. Na próxima semana no Ecoáfrica, vamos conhecer uma surpreendente arte ecológica e ver também como embalagens de polímero podem ser recicladas ou substituídas. E como países sem litoral podem pôr peixe na mesa e reduzir emissões de carbono. Não perca!